Começando com a contextualização, né? Como é que surgiu, né, esse termo e tal, como é que foi desde os anos 80 até aqui? Então, assim, nos anos 80, o que a gente viu no mundo da tecnologia foi uma grande preocupação na digitalização de conteúdo, né, como vídeo e imagem. Foi essa época que começou a surgir, né, começaram os primeiros padrões de vídeo e imagem. Foi formado também o grupo MPEG, em 1988. É um grande grupo, né, que está na vanguarda aí de compressão de vídeo e imagem. Temos o MPEG-4, né? Além disso, a gente teve nos anos 90 uma grande quantidade de dados se acumulando na web, e aí houve a necessidade de acesso a esse conteúdo, né? E aí surgiram, foi a época que começou a surgir os browsers, né? Internet Explorer, Netscape, que antes, assim, vou dar uma breve historinha aqui, a Internet Explorer na época era para ser uma aplicação paga, mas aí surgiu o Netscape. O Internet Explorer, para matar o Netscape, começou a ser uma aplicação padrão do sistema operacional da Microsoft, e aí matou. E aí existia um mercado assim, de browsers pagos, mas com essa guerrinha entre browsers da época da Internet Explorer e Netscape, eles mataram o Netscape e fizeram com que hoje os browsers fossem meio que de graça, né? Começaram a surgir também videoplayers, né? Nessa época surgiu o Real Player, começou a surgir o Windows Movie Player, enfim, começaram a surgir vários tocadores de vídeo e imagem. Nos anos 90, a gente tinha um grande problema também de preço. Acumular conteúdo na internet, esse tráfego e tal, era uma coisa muito custosa. E aí, nos anos 2000, a gente começou a ver um barateamento desses custos, tanto no armazenamento quanto no transporte. Se a gente quer aumentar o fluxo, a gente precisa dar o poder para o usuário final conseguir subir esse conteúdo sem ele precisar de um especialista, né? Sem ele precisar de um programador e etc. para fazer uma página web e subir, né? Então, começou a surgir também ferramentas de autoria, várias ferramentas de autoria, de blog, etc. E a gente viu que isso impulsionou ainda mais o acúmulo, né, o aumento de dados acumulados na internet trafegados, né? Facebook é uma ferramenta de autoria, você não precisa programar nada para criar uma página e tal. Você cria a sua própria página, cria, claro, naquele template do Facebook, por exemplo, trazendo esse conceito e até o final dos anos 2000, se eu não me engano, 70% do conteúdo criado na internet era feito por não programadores. Acho que hoje, então, deve ser maior ainda. Em 2010, o problema de aquisição desse dado, né, de tráfego e tal, mudou para análise desse dado. A gente tinha muito dado, mas não sabia exatamente como é que a gente ia analisar, como é que a gente ia ter valor para esse dado, né? E aí cunharam, né, nessa década, de 2010, o termo Big Data. Em 2008 começou a surgir também o primeiro conceito de computação em cloud, né, que antes de se chamar em cloud era computação em grade, eu vi isso na faculdade na época, mas fizeram um rebrand e chamaram de cloud, né? Enfim, com a força, né, da AWS puxando a computação em cloud, e aí se popularizou, né? Começou a se popularizar essas arquiteturas baseadas em cloud, né? Em 2011 também houve um aumento considerável na oferta de empregos de cientistas de dados, né? Vale ressaltar também que em 2008 os chefes, né, da área de análise de dados do LinkedIn, do Facebook, eles cunharam o termo de ciência de dados para descrever esse campo que estava emergindo na época, onde o estudo se concentrava em descobrir o valor daquele dado, né, em atribuir valor para aquela quantidade de dados que eles começaram a acumular na internet. Teve também o surgimento do TensorFlow, do Google. Em 2015, eles começaram a ver, a gente tem muito dado, mas a infra ainda está sendo um grande débito técnico, né? E aí, em 2015, o Google lançou um artigo tratando sobre esse problema, né? Esse débito técnico escondido, que era justamente a infraestrutura para rodar esses sistemas de análise de machine learning, né? E aí, nesse artigo, eles destacam, né, que o grande problema de fazer machine learning está mais relacionado à infraestrutura do que a criação desses modelos. E aí, eles começaram a mostrar, né, a necessidade de ter uma pessoa especialista, né? Eles começaram a defender mais sobre a especialidade do engenheiro de dados, né? Onde é uma pessoa que não vai se preocupar tanto na análise, mas vai se preocupar mais na infraestrutura, como esse dado é tratado e tal, até chegar no ponto de ele estar disponível para ser utilizado por um determinado fim, né? Que é a análise ou criação de modelos. E aí, gradualmente, o trabalho de engenharia de dados foi se especializando, aí começou a surgir com força a posição de engenheiro de dados na indústria, e o mesmo foi acontecendo, né, nos últimos anos, né, que é a posição de engenheiro de machine learning. A gente está tendo cada vez mais essa especialização de posições relacionadas a quem trata com dado, né?